Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, correspondente da agência Servidores aqui em Brasília, e nós estamos iniciando um novo trabalho na agência Servidores. Já tratamos da questão do SUS e agora vamos também trazer uma minissérie que vai tratar a questão do nosso Estado. Que Estado nós queremos para o nosso país? Eu tenho o prazer de receber hoje para um bate-papo, para uma conversa, o Marcos Peixoto, que é o presidente da ALESF, a Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal, para a gente conversar um pouquinho a respeito deste nosso Estado, desse Estado que nós queremos, a partir da visão de alguém que é consultor no Senado Federal e que tem um conhecimento a respeito do que o Congresso Nacional está fazendo e que pode deixar como legado para o país. Hoje se discute tanta coisa, discute-se também que Estado nós queremos. Marcos Peixoto, muito obrigado por atender ao nosso convite, por bater esse papo com a agência Servidores. E a minha pergunta inicial seria: o Congresso Nacional, mesmo durante período de pandemia, tem um legado para deixar ao país neste momento, pelas coisas que estão sendo votadas, pelas coisas que estão sendo discutidas? Obrigado por nos atender. Muito obrigado pelo convite, Humberto. Obrigado aí ao convite da agência Servidores. Bom, de fato, independente da gente estar vivendo uma situação de pandemia, de emergência sanitária, né, o Congresso tem não só importância, né, para aprovar as medidas, né, os projetos de lei, enfim, outras medidas que são essenciais para socorro, né, da sociedade, da população, sobretudo a população mais carente, mas também as empresas, quer dizer, são diversas medidas de apoio nessa situação de quarentena, né, em que você tem uma queda da atividade econômica, mas também para dar seguimento ao tratamento das matérias que são importantes, né, para que a gente possa recuperar a nossa trajetória de desenvolvimento socioeconômico que já há muitos anos, né, vem patinando, né, por conta aí de medidas desacertadas, né, de governos passados. Marcos, eu tenho uma curiosidade, porque o Brasil é um país que tem um Congresso que normalmente tende um pouco ao conservador, mas que se diz liberal. E eu acho que há uma certa dicotomia nesta relação. Pelos projetos, pelos trabalhos que vocês acompanham como consultores, como advogados no Congresso Nacional, como é que nós vamos conseguir chegar a um consenso em torno disso, desse Brasil que a gente quer? Ele será conservador ou ele será liberal? Olha, em geral, o conservador está mais associado às ideias liberais, porque o liberalismo prega exatamente uma diminuição do papel do Estado na condução das trajetórias de desenvolvimento econômico e social. Então, o liberalismo ou o neoliberalismo, como foram promovidas as reformulações da teoria liberal, né, isso já nos anos 60, 70, esse neoliberalismo ele preconiza justamente a diminuição do papel do Estado. Né? E, em oposição ao liberalismo ou ao neoliberalismo, nós temos a defesa do chamado Estado de bem-estar social, que é aquele Estado que intervém na sociedade, na economia, com vistas a mitigar os problemas, né, as imperfeições do mercado, as falhas de mercado, que são características de um sistema capitalista. Né? Então, um Estado seria considerado, vamos dizer assim, mais de esquerda, né, ou menos conservador ou mais progressista, se em tese se aproximasse, né, do Estado de bem-estar social. E um Estado seria, ou um governo, seria considerado mais conservador, né, se ele, em tese, se aproximasse das estratégias mais neoliberais. Então, o que a gente pode esperar, a princípio, né, dada a natureza, né, a pauta ideológica, ou assim, a base ideológica que o governo Bolsonaro essencialmente assumiu já desde o período de campanha em 2018, nós hoje temos uma tendência a um comportamento mais neoliberal, mais conservador, sobre esse aspecto que eu estava dizendo, do próprio Congresso também. É claro que há resistências dentro do próprio Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, com relação à pauta neoliberal ou à pauta conservadora, né? Mas nós
temos uma tendência ao governo, ao Congresso ter esse comportamento mais de adesão às pautas do governo. Você acha que é necessária uma reforma política, já que a nossa Constituição de 88, ela flerta, vamos dizer assim, com o parlamentarismo, isso cria algumas dificuldades para o nosso sistema? Bom, a Constituição previu, inclusive, até um referendo, né, um plebiscito em 1993, ele foi realizado para avaliar se nós deveríamos ou não migrar para um sistema parlamentarista, e esse plebiscito ele foi rejeitado pela população. Então, a princípio, não há perspectiva, né, salvo uma nova Assembleia Constituinte seja instalada para isso, né, não há perspectiva de se a gente mudar para um sistema parlamentarista. Agora, evidentemente, o que eu acho que ficou evidenciado, sobretudo a partir do impeachment da presidente Dilma, né, é a força crescente que o parlamento vem apresentando na condução das grandes pautas nacionais. Então, hoje, não só no governo Bolsonaro, mas também no governo Temer e o próprio governo Dilma, né, acho que ficou bastante patente a importância que o parlamento passa a ter na tomada de decisão, não só em relação àquilo que o governo pode eventualmente conduzir em termos de política pública, mas a conformação, a estruturação do próprio Estado. Eu costumo sempre dizer que é tão ou mais importante do que o governo, que apresenta a proposta orçamentária e que executa o orçamento, que tem toda a responsabilidade de execução das políticas públicas, é o parlamento que elabora essas políticas públicas através dos marcos regulatórios e impõe, inclusive, os limites à atuação do próprio governo. Então, o governo não pode fazer nada que esteja fora da lei e nem muito além daquilo que está estabelecido, por exemplo, na lei orçamentária, que é aprovada pelo próprio Congresso. Então, por exemplo, até as palavras finais sobre os marcos regulatórios relativos aos vetos presidenciais, por exemplo, em qualquer lei, é dada pelo Congresso. Então, até alguns anos, quando o STF ainda não tinha determinado a obrigatoriedade da apreciação dos vetos, os governos vetavam determinadas leis e os vetos ficavam lá acumulados. Hoje, a palavra final necessariamente tem que ser do Congresso. Pelo que vocês estão observando no trabalho de vocês, para onde nós estamos caminhando, já que se fala tanto em reforma tributária, em reforma política, em reforma administrativa, que caminho nós estamos tomando? Eu não sei, perguntar para um consultor é difícil, porque se vê tanto material, não é, pedido pelos senadores, quem é consultor na Câmara é demandado pelos deputados, mas quem trabalha, quem faz esse trabalho de vocês, consegue ter uma pista do que vai acontecer lá na frente, já que todas as coisas depois têm que ser votadas? Sim, bom, nós temos na consultoria legislativa, no caso do Senado, né, temos quase 200 de consultores e alguns deles são justamente especializados tanto em direito tributário quanto em economia tributária. E como a reforma tributária atinge todos os setores da sociedade, essa é uma discussão importante, porque ela não pode se limitar apenas aos advogados tributaristas ou aos economistas tributaristas, né? Todos têm que se debruçar sobre a análise dos impactos de uma reforma tributária em todos os setores da economia e de funcionamento da sociedade. Isso é a reforma tributária é muito mais importante, na minha avaliação, do que, por exemplo, a reforma administrativa, a qual está sendo dada uma importância, eu digo, até exagerada, né, no que se refere ao papel que ela pode cumprir na mitigação dos problemas de natureza fiscal, né, do país. Então, vou citar um exemplo, na Lei Orçamentária Anual de 2020, havia uma previsão, em função da expectativa de atividade econômica, né, que foi frustrada, evidentemente, pela pandemia, mas havia uma expectativa de que 331 bilhões de reais seriam objeto de renúncia fiscal por parte do governo, né, isso de impostos da União. Né? Então, naturalmente, essa renúncia não deve ter se confirmado, porque a gente teve uma queda brusca da atividade econômica, né, em função da pandemia. Mas, ainda assim, há que se medir qual tem sido o impacto da renúncia fiscal que foi aprovada na lei orçamentária, para se medir quanto que se deixou de arrecadar de imposto esse ano, por conta das renúncias aprovadas, né, a despeito da queda da atividade econômica. Então, uma reforma tributária, ela vai surgir, e ela é importante,
para trazer mais justiça tributária, menos insegurança, diminuir a complexidade, né, do sistema tributário, que é propício, né, para situações de sonegação, e tem toda uma complexidade aí relacionada à fiscalização e arrecadação. E há estimativas de que, com a reforma tributária, em alguns anos a gente consiga crescer a taxas aí em torno de 4 a 5% ao ano, e sem a reforma tributária a gente vai ficar na faixa de 2%. E nós precisamos ter essa reforma, ainda que ela possa caminhar para um sentido ou outro, aquele que o governo esteja definindo, ou as outras propostas que estão em tramitação, para que a gente possa ter uma recuperação mais rápida da retomada do crescimento da economia. Ô Marcos, eu sei que para quem trabalha no Congresso Nacional, que serve a um sistema político, a senadores, a deputados, que vão votar as coisas, não deve ser muito fácil dar opinião. Mas eu gosto sempre de perguntar para os meus entrevistados, e como nós estamos tentando fazer uma projeção para essa minissérie em que nós vamos discutir o Estado brasileiro, eu pergunto agora ao cidadão, ao sindicalista, ao presidente da Alesf, a minha pergunta inicial era qual o legado que o Congresso vai deixar. O cidadão Marcos Peixoto tem um sonho de que se deixe um legado legal para o país, para que a gente tenha um Estado brasileiro que a gente possa sonhar com alguma coisa boa no futuro, ou você é cético nessa questão? Não, eu acho, de um modo geral, que eu tenho que nos últimos anos, talvez 10 a 15 anos aí, a gente vem tendo um aperfeiçoamento das instituições do Estado, né? Então, as instituições vêm funcionando melhor. Então, operações conjuntas, como, por exemplo, a Lava Jato, né, com parcerias entre a Polícia Federal e o Ministério Público, e em diversos outros campos da sociedade, a gente percebe que as instituições, a despeito do estrangulamento de recursos que elas têm para funcionar, então a gente sabe que muitas instituições públicas têm dificuldades de natureza orçamentária, né? As instituições que são aquelas que tratam mais dos mecanismos de controle do funcionamento do Estado na sua relação com a sociedade, eu acho que isso vem se aperfeiçoando, até mesmo o Poder Judiciário, eu acho que também vem caminhando nesse sentido. Mas nós, naturalmente, ainda temos muito que evoluir, né? Tanto em termos de estruturação do Estado como um todo, tanto no âmbito da União, estados e municípios, como dos três poderes, né, da República, mas eu sou mais otimista. Agora, esse otimismo ele tem que necessariamente contar, né, com a chancela, com a participação da sociedade, né? Nós não podemos deixar só para classe política a responsabilidade da condução dos caminhos do Estado. É importante que a sociedade se envolva nesse processo de transformação, de consolidação das estruturas do Estado. Lembrando sempre que o Estado não é um ente abstrato, né? O Estado ele é composto por diversas instituições, essas instituições são integradas pelo seu funcionalismo, pela chamada burocracia, mas também pela classe política que ocupa os postos de direção, sejam eles eletivos ou não, né? Então, portanto, é importante que a sociedade participe, né, desse processo de acompanhamento dessas reformas que vão sendo promovidas, entre elas aquelas que a gente mencionou aqui, a administrativa, a tributária. Você mencionou a reforma política, e a gente vem, ao longo dos anos, passando por diversos mecanismos, mudanças, né, no processo da legislação eleitoral e de reforma política, mas são processos ainda que são constantes, devem ser continuamente avaliados, como, por exemplo, a tese da reeleição, né, que até 1998 não era possível reeleição. Então, agora há quem defenda que não haja reeleição, porque a reeleição sempre enseja um comportamento interessado de quem está no poder, né, com vistas à sua própria reeleição. Então, são debates que têm que ser feitos. Outros países têm a reeleição sem problemas. Os Estados Unidos, por exemplo, né, os presidentes podem ser reeleitos, né? Já aqui no Brasil está se questionando, mas eu acho que é um debate que a sociedade tem que fazer. Marcos Peixoto, presidente da Alesf, Associação dos que trabalham na advocacia e na consultoria do Senado Federal, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por participar dessa nossa série Nosso Estado. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.